Vamos. Contraindicações, assim, Certo. Tá, de um joia. modo geral. Vamos lá. Eu vou até voltar um pouquinho mais aqui. Maravilha. Nós temos... Se convidou para falar e o cara fala. Não, é assim, o podcast bom é quando o apresentador deixa o convidado falar, não é? Aí, ó, aí, tá vendo? Então vamos para cima. Então, quando a gente pensa em técnica anestésica, todas as técnicas anestésicas são boas. Se a gente olhar para o paciente odontológico, nós temos uma série de técnicas que nós podemos oferecer, né? Então pode ser anestesia local, que o próprio cirurgião dentista faz. A anestesia local mais analgesia com óxido nitroso, que o próprio cirurgião dentista faz. Uma sedação endovenosa, aí já precisa ser o médico que faz. Ou uma anestesia geral, também o médico anestesista que faz. Mas de qualquer forma, todas elas têm vantagens e desvantagens. Nenhuma delas é perfeita, né? E todas elas têm indicações e contraindicações. A sedação é uma excelente técnica, que tem vantagens e desvantagens. Para a gente entender a aplicação da sedação no contexto da odontologia, a gente tem que entender as particularidades da odontologia. Porque qual que é o objetivo do médico anestesista, para entender essa particularidade? O objetivo é que o cirurgião consiga fazer o seu procedimento, que o paciente sobreviva ao procedimento, Por favor. né? E que haja conforto para o paciente. Saindo um pouquinho, nós vamos falar da sedação e contraindicações, mas saindo um pouquinho aqui só para entender o que eu estou falando. Imagine só, eu tenho um paciente que tem um problema cardíaco. Ele precisa fazer uma ponte de safena, por exemplo. Para esse paciente colocar uma ponte de safena porque ele tem lá uma artéria obstruída, né, uma coronária obstruída, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso serrar o peito deste paciente, abrir o peito dele, parar o coração e costurar uma veia ali fazendo essa ponte. Exato. Então, como é que eu faço isso e o paciente sobrevive? Né? Então, como é que eu faço, então, uma anestesia? A sedação, ela é igual na odontologia? É a mesma sedação para uma endoscopia ou uma colonoscopia? Não. Ela vai ter objetivos diferentes, ela vai ter finalidade, né? Que é o que o dentista precisa, o cirurgião dentista precisa? Eu preciso que o paciente esteja com a boca aberta. Então, o paciente que esteja com uma sedação muito profunda, ele não abre a boca. Ele não responde o comando, né? Não responde comando, né? Porque até se a gente imaginar, se o pessoal lá em casa estiver imaginando, né, a boca, né, o ângulo, ele pode abrir a boca e o ângulo anterior é grande, mas o ângulo lá atrás, posterior. Ele continua pequeno, né? Por mais que o paciente abra a boca. Se esse paciente não abrir a boca, isso já complica para o cirurgião. Agora eu preciso pensar na segurança. Bom, a via aérea é a área do corpo mais perigosa, mais delicada que nós temos, né? Tanto que o desejo do anestesista é sempre estar no controle da via aérea. Se você olhar nas mesas cirúrgicas, o cirurgião sempre está da cabeça para baixo e o anestesista sempre está na cabeça, porque ele quer ter o controle da via aérea. E aonde o cirurgião dentista trabalha? Na via aérea. Disputado aí com o nosso colega anestesista, entendi. Exatamente. Então, se você parar para pensar que um paciente que engasgue com gaze, com coágulo, com um dente, com um instrumental, com um soro, com qualquer coisa, ele pode afogar ou obstruir a via aérea e aí asfixiar e morrer, né? Então, esse cuidado com o reflexo mantido e com a capacidade desse paciente manter respiração o tempo inteiro, sem que eu tenha a ocupação dessa via aérea, por exemplo, com um tubo. Eu vou lá, passo uma sonda endotraqueal e garanto essa via aérea e eu estou muito mais seguro, numa anestesia geral, nesse caso. Entendi. Então, se nós fizermos de novo uma sedação profunda no paciente odontológico, a gente vai ter uma situação de risco para o paciente.
Desta forma, a gente tem 5 target points quando a gente fala de sedação em odontologia, né? A primeira coisa é que o paciente não sinta dor. Então, eu tenho a anestesia local que você faz, a analgesia endovenosa que eu faço. Aí a gente tem a sedação propriamente dita, que é a retirada da ansiedade e da angústia do paciente. Aquele paciente que está calmo, que não se preocupa ou não tem medo do que está acontecendo naquele momento, né? Depois disso, eu tenho a amnésia. Então, esse paciente acaba não lembrando de todo a cirurgia. Essa é a melhor parte, né? Essa é a melhor parte, não lembrar de nada, né? E aí, por último, eu tenho um paciente que mantém reflexo, então ele consegue manter reflexo de deglutição, de tosse, quer dizer, via aérea intacta. Ok. E ele é responsivo, apesar de estar sedado, ele responde a comandos. Então você fala para ele, vira para um lado, vira para o outro, e assim por diante. Então, entendido que nós temos técnicas anestésicas diferentes para oferecer, que nós temos 5 target points para a nossa sedação.